Coisa boa estar de volta aqui. Olá, tudo bem? Bom estar aqui na ClinaCast de novo, nosso projeto do coração, né, Pedro? Tudo bem com todo mundo? Bem-vindo. Bom demais estar de volta. Fazia tempo que a gente não gravava. É verdade. Graças a Deus, porque isso significa que a gente também está trabalhando bastante. Tem muita coisa para fazer. Então, só que a gente veio fazer um programa muito especial hoje nesse nosso retorno. Exato. Correto, Luli? Uma pausa super importante para trazer de volta uma agenda de ecossistema de tecnologia para profissionais de saúde. A nossa ideia aqui, a gente trouxe 2 convidados muito engajados e trazendo coisas novas para esse universo que envolve um médico profissional de saúde como ferramenta para ele num ambiente novo e desafiador que a gente está vivendo da saúde no Brasil. Hoje a gente está recebendo Paloma Hirakawa. Olá, pessoal. Paloma Hirakawa, hoje CEO da ClinaCare, tá? Uma grande amiga, uma baita de uma profissional que a ClinaCare trouxe já faz um ano. Obrigada, tem um ano. Um ano, né? Exatamente, imerso um ano, agora trouxe em setembro. a Paloma para a operação e hoje Paloma está como CEO, fazendo aí as novas descobertas da ClinaCare. Parabéns, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada, gente, pelo convite. Super feliz e honrada por estar nessa mesa, viu? Então, vamos juntos. Muito bem-vinda, esteja conosco e se divirta. E Marcelo, amigo Tech, uma pessoa muito querida. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na feira hospitalar, mas já vi que nossos caminhos se cruzaram em vários momentos da saúde. Bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a todos vocês, é um prazer estar participando desse podcast e tentando ajudar o que a gente faz muito, né, dentro de nosso dia a dia, que é ajudar aí mais de 40 mil médicos a ter uma vida mais suave. Marcelão, Amigo Tech também tem podcast. Amigo Tech tem um podcast, tem. Então pode fazer o jabá aí, porque o Amigo Cast é justamente estruturado para ajudar o profissional a entender tudo que ele tem hoje de demanda que a Amigo Tech produz e que tem de parcerias. Isso, e a nossa ideia é ir até além, né? Nós acabamos de inaugurar o Rooftop Amigo, com o Amigo Cast lá, que é uma estrutura para podcast dedicada a médicos. E a nossa ideia é de médicos para médicos. Então, a gente trazer médicos, pessoas também que falem sobre negócios, sobre estruturação, sobre tecnologia, sobre segurança, enfim. Coisas que tenham a ver em melhorar e simplificar cada dia mais a vida do médico, que é bem conturbada, né? Vamos e convenhamos. Sei bem. E é legal você comentar isso, e eu acho que trazer também a Paloma, que hoje é CEO de uma plataforma tão importante para levar recurso para médicos e profissionais de saúde. A gente vive um momento super conturbado, né? Então, por um lado, a gente está falando de uma saúde suplementar ou a saúde privada, com todas as suas crises, modelos de subsídio e financiamento, uma saúde complementar fomentando. E dentro desse universo, a princípio, tem gente que diz que o médico perdeu o seu papel de decision maker, quem decide para onde o paciente vai, como vai, e todo o glamour que envolvia a profissão, né, Pedro? Eu lembro, né, eu fiz 49 semana passada, e tinham 4 grandes profissões que alguém bem-sucedido podia ter na vida. Médico era o primeiro, advogado, engenheiro e administrador. Ser médico era vencer na vida. Quando você vai para a faculdade, quando se forma, vem as dificuldades. Não é bem assim a jornada do médico, né? Não é bem assim. Ainda mais nos últimos 10 anos mudou demais, até pela capilaridade que a saúde começou a apresentar. A gente passa a ter aí uma nova função do médico. O que me deixa um pouco preocupado, Lu, e aí eu quero ouvir o comentário de vocês dois a respeito disso, e justamente a respeito da criação das 2 empresas, porque o médico, ele precisa ficar livre para atuar onde ele achar melhor. Perfeito. Ele nunca pode esquecer que o melhor que ele pode fazer é sempre otimizar a saúde do seu paciente. E quando eu falo isso, significa que ontem eu estava visitando um grande hospital e na área de atendimento clínico veio um paciente que ele tinha feito um procedimento fora daquele hospital, mas ele queria passar para aquele hospital e era em outro estado que ele tinha feito um procedimento e ele precisava tirar um duplo J. E um médico que estava apresentando no hospital, que é um cara que eu respeito demais, foi responder a dúvida dele. E ele falou, olha, o senhor pode subir aqui no andar de cima e agendar para retirar o seu duplo J. Só que eu já fui diretor de hospital e já fui diretor de pronto-socorro.
Quando tinha uma situação dessa, a primeira coisa que eu fazia é, deixa eu resolver o problema desse cara agora, porque esse cara já deve estar há algum tempo para tirar isso do Projota e não tirou ainda. Ele falou, doutor, a pedra já foi até expelida. E ele precisa resolver o problema, porque nós, como temos mais acesso à medicina, a gente quer resolver os nossos problemas na hora. Eu vou marcar um exame, eu ligo para algum dos nossos colegas e falo, ó, me recebe aí para eu fazer o exame. E o paciente também quer isso. E quando a gente estende essa mão para o paciente, a gente consegue enxergar o macro de forma micro e resolver melhor ainda os problemas dos nossos clientes. O cliente seu é o médico. Sim, sem dúvida. Como é que é para vocês esse olhar de deixar o médico livre o máximo possível para atender o paciente? Como a tecnologia e como a plataforma e o ecossistema que vocês dois atuam traz este valor para o médico? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nunca na história a gente imaginou que um atendimento humanizado pudesse ser feito de uma forma tão tecnológica ou que a tecnologia pudesse ajudar e demais na questão da humanização do atendimento. Eu vou dar um exemplo simples. Nós estamos lançando uma IA agora e essa IA ela transcreve toda a conversa do paciente com o médico, isolando os fatos que não têm a ver com o diagnóstico, com, enfim, o que o médico necessita para atuar junto com o paciente, dentro do seu próprio prontuário. Ou seja, o médico hoje não precisa mais dividir o seu tempo entre o computador e o paciente. Ele pode olhar para o paciente. Ele pode olhar para o paciente. O engraçado é que quando a gente começa a trabalhar, 7 anos atrás, quando a gente começa a colocar o Amigo Tech, eu sou responsável pela expansão do Amigo Tech, e falei com milhares de médicos. Né? E essa queixa é uma queixa muito antiga. Olha, a gente tem que dividir o nosso tempo de consulta com o computador. Né? E tem alguns que têm uma limitação muito grande de digitação, enfim. E para você ter uma ideia, uma economia de 3 minutos apenas em tempo de prontuário ou em tempo de procedimento, de burocracia em prontuário, equivale a 120 horas ano, que o médico deixa escapar na mão dele por falta de tecnologia. Você quer outro assunto também? A questão da jornada do paciente. Como que você acompanha a jornada do paciente e garante esse engajamento melhor ao tratamento sem a tecnologia, né? E com a tecnologia, você pode personalizar em escala aquilo que você está fazendo. Então, é muito interessante que, ao contrário do que a gente, às vezes, é acostumado a imaginar, a tecnologia pode não afastar as pessoas e pode aproximar ainda mais as pessoas. Principalmente, você falando entre médico e paciente. É muito legal você falar isso. A gente até teve uma conversa aqui com o time de saúde digital e essa quebra de tabu é importante. Esse é um lugar que a gente adora quebrar tabu e fazer as perguntas que ninguém quer falar. E aí, assim, falar que tecnologia afasta o médico e o paciente é uma coisa, já superada? Não, tem muita gente que acha que isso é presente. Mas tem uma outra questão, uma outra disciplina da vida do profissional de saúde e do médico que eu queria tocar aqui, que é assim... O médico, eu vi, sou mais velha que o Pedro, o médico sair do papel para o computador, do computador para a digitação, para parar de olhar para o paciente. Graças a Deus, a gente vive um momento em que ele volta a olhar para o paciente. Mas existe um outro movimento que é o movimento do médico enquanto empreendedor. O médico sai do internato, faz a residência, ele vai para o consultório. Caraca, eu tenho que ter um contrato, eu tenho que alugar, eu tenho que ter prontuário, eu tenho que ter uma contabilidade. E ele vira um empresário, que não faz parte da formação dele. Que é esse universo onde você está, né, Paloma? Então, é como o Clina quer, né? Desde o dia 1, a Clina, ela nasce com o objetivo real de fazer uma jornada desse profissional de saúde, né? Quando a gente validou a tese, a gente foi entendendo um pouco da jornada dos mais diversos profissionais de saúde que existiam. E o médico, ele veio engajado demais dentro da plataforma, ainda com toda aquela cultura de ter posse, não acesso, que você sabe bem, né, Pedro? Ele quer o consultório dele, às vezes é herdado, mas ele já sai, pejotizando, né? Ele formou, ele já abre a PJ dele e ele quer montar o consultório, porque é aquilo que ele acredita que vai virar um retorno financeiro. E a Clina, quando ela nasce, a gente entendeu essas dores. O cara olha e fala, eu quero um consultório naquele padrão, mas ele não tem paciente, ele não tem maturidade na jornada do empreendedorismo, ele sequer sabe
organizar financeiramente a sua vida, quiçá fazer uma contratação, falar com o contador e olhar para a jornada inteira. Então, do dia 1, a Clina já olha com essa questão de como eu ajudo, como eu faço uma jornada e uma oferta de produto, uma esteira de produtos e serviços que esse médico pode ter facilitado. E aí, Lu, vem muito da minha história, né? Eu tenho 15 anos de clínica, dona de consultório. Então, a gente tinha lá mais de 30 consultórios, alguns médicos atendendo, e o meu maior desafio como formação jurídica, eu queria ajudar e auxiliar a saúde corporativa, né, o trabalhador em si. Entrei na saúde ocupacional com esse desafio de olhar para os consultórios e trazer a rentabilidade da hora médica. Como você faz uma saúde ocupacional tão desprezada naquela época, 2008 eu estou falando, a gente trazer ela para um polo ser estratégico, trazer o RH para a estratégia, só que impacta em custo. E até hoje, né, o que a saúde está vivendo hoje é o que a gente já vem vivendo há alguns anos e rompendo algumas barreiras. Por isso que eu falo, me conectar ali com a Amigotech nessa jornada foi um baita prazer, porque você entende uma esteira mais madura de produtos que embarca a tecnologia e rompe um pouco essa bolha de, não, eu ainda não estou pronto como médico para usar tecnologia. Você precisa otimizar a sua hora. A gente falou do tempo, a gente falou do empreendedorismo, mas, Pedro, aí, tirando o chapéu de anfitrião e colocando o seu chapéu de médico e também investidor em tecnologia, aí com o seu braço de ouros. O Marcelo falou uma frase, depois eu quero que você repita, mas o médico também talvez seja o profissional que mais demanda estudo e atualização. E o estudo individual e a não suporte da informação em larga escala traz uma limitação enorme. Então, é exaustivo e, teoricamente, também incapaz a disponibilidade do tempo dele e a necessidade de formação para melhorar aquilo que ele entrega para cada paciente. Como você olha a questão da tecnologia no suporte à decisão médica, à decisão técnica médica? Eu vou te falar que o médico ele tem, por complexo de ter estudado muito, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele quer realizar. Ele quer realizar a vida dele como uma glória e estar apto a ser aquela pessoa bem-sucedida que o estudo fez ele chegar. Então, quando a gente está falando de tecnologia, poxa, eu implantei prontuário eletrônico em hospital. Lá no comecinho dos anos 2010, Marcelo. E foi uma dificuldade para os médicos entenderem. Tá? E aí eu vejo você colocando aqui que você está trazendo uma nova tecnologia para médicos acessarem. E essa semana eu tenho que te dar esse insight, tá? Essa semana, conversando com um grande grupo, eles vieram me falar, falaram assim, olha, a gente está lançando agora mais uma estrutura de IA para dentro do prontuário. Aí eu falei, pô, vocês não vão fazer o negócio lá de gravar por voz para ter o resumo bonitinho dentro do prontuário. Ele falou, não, porque esses médicos não quiseram usar. Eu falei, como não? Não fica mais fácil? Ele falou, Pedro, o nível do resumo é tão peculiar que o médico não estava gostando. Que é o mesmo modelo do contrário. O contrário porque que as ferramentas de IA não conseguem ser plugadas rapidamente dentro dos prontuários. A gente tem 2.000 sistemas no Brasil. 2.000 sistemas que mandam informações clínicas para o Ministério da Saúde ou para a ANS. São 500.000 médicos, mais de 500.000 médicos ativos no país. 500.000 tipos de linguagem diferentes sendo descritas em prontuário toda vez. Para quem não sabe, eu dou uma informação antiga. O Watson, que a gente escutava tanto da IBM, o Watson ele foi descontinuado da parte de saúde em grandes centros americanos. MD Anderson, Instituto Nacional de Câncer, a Universidade de North Carolina. Justamente porque quando a inteligência artificial estava começando a dar modelos mais adequados, eles precisaram fazer trocas de prontuário para evoluir em novos modelos e o Watson caía. Ele não conseguia perdurar. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente precisa ter essa plena consciência de que o nível de maturidade tecnológica e também de capacidade do médico entender que regras precisam ser cumpridas, seja de escrita, seja de modelagem, seja de segmento de protocolo clínico por meio das sociedades de especialidade, mas é complicado esse cara.
Eu, como médico, eu sei o tanto que é complicado, Marcelão. É complicado quando você está pensando em um sistema aberto compartilhado. Quando você vem com a solução sendo desenhada a partir do que a gente já faz com o médico, e sim para desburocratizar o que ele faz manualmente, essa história simplifica bastante. Então, o amigo, ele tem 3 compromissos muito fortes com o nosso público. Né? Primeiro, nós não vendemos sistemas, nós mudamos vida. Segundo, segurança de dados, que é uma coisa, quando você pensa em tecnologia, tem que andar no mais alto nível. Né? Há pouco tempo teve uma grande instituição de saúde que foi sim, lá invadida, do seu estado, inclusive. E o único sistema que ficou em pé foi o amigo. Foi o único que não caiu. O único que não... dentro dessa instituição, o único que ficou em pé foi o amigo. Nós realmente temos compromisso com a segurança. O terceiro, com inovação. Tá? Essa discussão e esse ponto que você falou, eu tive há pouco tempo num evento em Harvard, e os médicos lá comentando exatamente esse problema, né? Que é um problema, você comentou do Watson, mas é um problema quando você pensa na medicina mundial, sendo concatenada em um canto só, você tem muito isso. Como é que você bota os códigos, como é que você transfere, como é que você muda essa linguagem. É diferente de um prontuário que é feito para o próprio médico utilizar, certo? Então, o nosso compromisso ele é com o médico. Então, é muito forte com o médico. Nós assumimos um lado na questão, que é o profissional da saúde. Então, quando você faz isso e faz dentro dessa organização, ele já traz com a parametrização específica e liberando o médico para fazer as alterações. Então, veja, nós não passamos longe, nós queremos interferir em absolutamente a customização nada. Que faz é o próprio profissional. Nós não queremos interferir em nada da conduta do profissional, pelo contrário. Nós queremos automatizar e melhorar muito a vida desse profissional. Então, o nosso objetivo é bem diferente do objetivo de um Watson, é bem diferente de um objetivo de uma instituição dessa. E é legal quando o Marcelo faz esse tipo de comentário, porque basicamente a gente começa a ter uma visão mais óbvia dos padrões que a gente está acostumado a ter de imposição, né, Marcelo? Porque não, pera lá, é o contrário, a nossa visão, ela está sendo muito mais de salvaguardar do que de impor qualquer situação. Sim, sem dúvida. E eu acho que tem um ganho, assim, e acho que tem uma... vamos colocar a questão da plataforma tecnológica em 2 ambientes. Aquela onde o ambiente quer ser um elemento de escala e talvez de autonomia e não independência do profissional. E tem um outro lugar onde a tecnologia é um grande facilitador para que a excelência do profissional aconteça. Eu acho que são 2 lugares diferentes. Quando a gente olha todos os elementos, assim como na saúde, durante muito e muito tempo, a gente falava assim, o paciente no centro. Depois eu descobri, quando fui trabalhar, que era a doença no centro. E a doença que tinha mais rentabilidade no centro. A gente está indo para o paciente no centro. Mas é muito interessante quando a gente vê as plataformas tecnológicas que colocam o médico no centro, o profissional de saúde. E eu tenho exagerado na fala do profissional de saúde, porque hoje, cada vez mais, a gente tem a relevância de outros profissionais. E isso está acontecendo por quê? Porque era muito solitário o médico como profissional, porque você fala, o ser o centro de tudo traz uma excelência, mas traz uma solidão. E, ao mesmo tempo, atribui a ele uma responsabilidade tão grande que ela é desnecessária. Eu queria falar sobre esta tecnologia. A tecnologia que traz a excelência do profissional de saúde para fazer o que ele tem que fazer. Quando tira o olho do médico da tela e coloca no paciente. Quando tira o bolso ou a atenção do médico, eu não sou médica, mas sou empreendedora. A atenção de pagar a conta, se preocupar com a contabilidade, se preocupar com o fechamento e com a agenda logística, para a atenção de ter o conhecimento para atender melhor aquele paciente. E aí, a minha pergunta para vocês é, 2 plataformas dentro de um grande ecossistema que tem um objetivo principal, liberar o profissional de saúde para focar no paciente, até menos na doença e mais no paciente. Como vocês veem essa mudança? Como que o profissional recebe isso? Quando eu levo uma facilidade para ele, você não precisa fazer cheque calção, aluguel de consultório, você tem que só
ter a disponibilidade de estar perto do seu paciente. Como você vê o retorno do seu cliente quando ele tem essa resposta? E não só o cara que aluga, quem também disponibiliza o consultório. Porque às vezes ele faz um baita investimento para trabalhar 2 tardes, porque ou ele está operando, ou ele está dando plantão, ou ele está estudando. Então, como é que é gerar esse valor para o profissional de saúde, Paloma? Lu, quando a gente nasceu como economia do compartilhamento, dando acesso, né, a consultórios inteligentes, eficientes, totalmente asset light, eu acho que esse é um ponto importante. Não vamos construir nada, a gente vai conectar, qualificar, melhorar essa base do anfitrião, que é quem disponibiliza o seu consultório para alocação, e do profissional de saúde que está buscando um espaço para atender, exatamente por conta dos diversos fatores, né? Ou porque ele está em graduação, está estudando, está se capacitando, ou porque ele ainda não definiu onde é que ele vai montar ali sua base de clientes, ou porque o cliente de high ticket dele está em algum outro lugar que ele quer acessar. Então, quando a gente nasceu só como economia do compartilhamento, a gente recebeu da área médica, sobretudo da área médica, uma resistência maior, né? E a gente começou acreditando que íamos falar com o recém-formado. E por grata surpresa, depois desses 3 anos de operação, a gente começa a perceber que o médico, que já tem um consultório, ele entendeu que ele não só rentabiliza as horas ociosas dele, como ele faz um networking melhor dentro desse nosso ecossistema. Então, ele realmente tem acesso a consultórios que faz sentido para ele, então ele consegue ganhar nas 2 pontas. E o cara que já está desacelerando a carreira dele, tenho 50 anos, não quero mais atender o tempo todo, estou escolhendo os dias e tudo mais, ele coloca ali esses 2 ganhos, né? Atendendo e usando os nossos consultórios. Então, eu acredito, Lu, que essa é uma curva ainda de educação que a gente tem que trazer para o mercado para desmistificar esse processo de eu só vou atender no meu consultório que tem o meu quadro ali, etc. Mas a gente ainda está numa batalha grande, acho que é só o começo dessa jornada, sobretudo para o médico, que é o profissional. Outras áreas que têm muita relevância hoje na nossa plataforma já faz esse uso um pouco mais habitual. Natural, né? Natural, só que o médico, ele anda em comunidade. E eu acho que é essa grande sacada. Quando o médico, ele entende uma experiência, ele vive uma experiência, ele entendeu que rentabilizou a sua hora, tá com mais qualidade de vida, tá com fechamento, né, do diagnóstico, do tratamento, cara, quando ele tem um desfecho melhor do paciente, ele replica isso nas comunidades que ele usa. E você falou da hora do tempo e, gente, eu vou fazer... A gente aqui tem que ser um espaço muito gostoso e confortável. E eu fico maluca quando o Pedro me manda mensagem 4h30, 5 da manhã ou 10 horas. E isso acontece de segunda a segunda. Porque este maluco tem um perfil de péssima gestão do tempo. Que é uma característica do médico. Mas é que assim, a péssima gestão do tempo, ela está associada a resolver as coisas muito rápido e resolver na hora. Por que é que eu mando mensagem 4h30 da manhã? Por que é que eu mando mensagem às 2 da manhã? Porque a hora que a cabeça não parou, Você ou é mais não dormi, ou que eu empreendedor do acordei, que médico aqui. eu tenho que resolver na hora. Porque se eu não resolver na hora, Marcelo, eu vou perder aquele insight, então eu não quero perder. Então eu faço na hora. E quando você vê... Pega o celular e grava. Vai dormir, deixa os outros dormir. Esse grau de maluquice. E aí a gente estava conversando um pouco antes de abrir o podcast, e aí o Marcelo trouxe uma coisa que eu achei fantástica. Como é que começou a história da Amigotech, que foi o estudo do tempo do médico. Conta pra gente um pouco sobre isso. Tá, eu vou contar, mas antes eu gostaria de entrar um pouco na parte de absorção dessas tecnologias novas, sobre a outra pergunta que você fez. O que a gente nota, tá? Nota não, um fato do mercado, um fato que a gente pode comprovar. Dentro das revoluções industriais que houveram, e nós estamos na 5ª, segunda digital, o tempo entre uma e outra demorou muito. Qual é a característica de uma revolução? Ela estabelece, independente de raça, gênero, cor, país, desenvolvido ou não, ela estabelece um marco e dali para frente... É um novo ritual. É um novo ritual. Mas a evolução e não a revolução é o que aquela população assimila. Essa depende de cultura, depende de país, depende de todos os atos. Mas vejam, essa curva está mudando. Essa curva que era bem longa, demorava 75 anos, nós passamos na última para 14 e essa para 5. 4 então, a 5, né? Então, o que nós estamos falando hoje, e o Fórum de Economia Mundial fala, né, na característica da mudança, na velocidade da mudança, e nessa característica que a pessoa tem que ter. Então, isso, junto com a parte nova que tem chegado
né? Isso tem acelerado bastante a assimilação dessas tecnologias por parte do médico. Então, aquela velocidade que a gente via antigamente de assimilação, ela mudou e mudou numa velocidade muito rápida. Hoje, nós temos assim médicos com 93 anos de idade que dão depoimento de como o amigo mudou a vida deles aos 93 anos de idade. Legal. Certo? Então, assim, e ele utilizando tecnologia que era um cara completamente analógico. Então, assim, isso é incrível. Então, com relação à assimilação, ela é cada vez mais rápida e é como o vinho. Se provar, ele não volta para trás. Ó, tamanho esse ambiente de facilidade revolucionária que está sendo criado, que quem são as pessoas mais assíduas hoje no WhatsApp? Isso. Os idosos. Os idosos. 67% da população do Facebook no Brasil tem mais de 69 anos. É muito legal. E você está falando uma coisa importante. A gente vai voltar na do tempo, mas quando você fala de assimilação tecnológica, eu sou engenheira clínica de formação e eu me formei em 99. Nos anos 2000 foi a entrada das videocirurgias. E a minha primeira atividade como engenheira clínica, eu fui intracentro cirúrgico. Eu trabalhava dentro do centro cirúrgico, dando apoio para os médicos em videocirurgia. E foi muito difícil. Parece óbvio, mas era uma geração que não vinha do videogame, bobagem seja dita, mas um médico que tem mais de 60 anos não é uma geração videogame, que profundidade, luz dentro de cavidade. Então, eu vivi um marco. A videocirurgia mudou o procedimento cirúrgico para minimamente invasivo, mudou todo o cenário dentro do centro cirúrgico, mas a evolução e a capacidade de adaptação, ela foi terrível. Meus 2 primeiros anos de centro cirúrgico como engenheira clínica, pouca gente sabe disso, muita gente acha que eu só entendo de estratégia, de negócios e tudo mais. Os tempos cirúrgicos eram até maiores. Não, uma cirurgia abdominal exploratória, ela demorava 4 horas. Uma videocirurgia dura 20 minutos no máximo. Mas este movimento e esta evolução e essa capacidade de absorção tecnológica para aquele profissional, ela foi muito complexa. Ele aprendeu com o campo aberto. Ele via a cor do sangue é diferente, a forma como ele vê a cavidade é diferente. Encher uma cavidade de gás e operar é um ambiente totalmente diferente. Então, assim, eu vivi tudo isso. E isso, quando você estava falando da evolução e absorção, faça um filme na minha cabeça. Porque é o mesmo profissional hoje que se diverte com a inteligência artificial. Se diverte literalmente. Ele é feliz porque é libertador. Isso. Ele para de digitar. Ele para de procurar o código. Quantos códigos você guarda na sua cabeça? Eu consigo ter 3 senhas na minha vida. Imagine quantos CIDs você tem. Você tá boa. Você tá boa, eu boto a mesma. Agora, você imagina para o médico que tem que colocar CID suspeito, porque senão o hospital não recebe, a operadora não paga. E aí, assim, tem todas as agendas. Então, eu olho isso, assim, apaixonada por este movimento. E entendo quanto isso é libertador do tempo. Mas a liberdade do tempo exige uma curva de aceitação. Né? E eu acho que a gente está vivendo a segunda onda tecnológica, onde a aceitação ela é melhor. A primeira veio com dor, eu acho que essa está vindo com amor. Mas me fala um pouco sobre Como foi a construção do amor do Amigo Tempo? E essa agenda do tempo que você falou. Tá bom. Esse é um assunto que eu adoro, né? Assim, porque é o que a gente mais dá, o que a gente mais dá no mercado. Você perguntar o que é que vocês mais dão para o mercado, mais dou, é tempo. Resumindo, o amigo gera tempo com segurança. Mas foi interessante, né? Quando o Fernando, nosso CEO, chegou mostrando a ideia, né? E eu vou resumir do meu jeito. Tá? Você pega um mundo VUCA, traz para um país hostil de empreendimento, coloca numa ciência complexa. Né? Meu avô falava que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Ela está o tempo todo se modificando. Né? Ela está o tempo todo se modificando. Então, o médico ele tem que dividir o tempo dele com o trabalho, porque, afinal de contas, o conhecimento dele é o insumo, mas o que ele vende é a hora dele. Então, ele tem que dividir a hora dele com o trabalho, com o descanso, com a família, com o lazer, com os amigos, com a preocupação da legislação brasileira, o que afeta ele. Então, quando você vai pegando um ambiente VUCA, né, de alta vulnerabilidade, incerteza, volatilidade, ambiguidade, enfim, você joga num país hostil,
como é o Brasil, onde a gente tem a segunda pior contabilidade do mundo, a gente tem a maior insegurança jurídica do mundo, a gente tem responsabilidades que transcendem a parte da PJ para a parte da pessoa física do médico, com uma forma muito forte, muito tênue, né? Eu sempre falo disso, olha, a linha que é tênue de legislação para o médico é pior ainda, porque no final do dia é ele que executa. Então, essa confusão é o tempo todo. Então, os cuidados que ele tem que tomar preventivo para não se arrebentar no futuro também tomam tempo dele. Então, assim, quando você joga isso dentro de uma ciência complexa e altamente concorrida e cada vez mais concorrida, né, a gente escuta falar em 2,8 pacientes por médico, 5 médicos entrando para cada 9 pacientes. Eu vou piorar essa conta, certo? Se você tirar a saúde pública, sobram 54 milhões de brasileiros. Essa conta cai muito. Né? Se você multiplicar em 6 vezes, que a média que uma pessoa usa de médicos diferentes, essa conta volta para ir para os patamares que a gente tem. Mas quando você olha para os prontuários médicos, você vê facilmente 10 mil pacientes em 5 anos dentro daquele prontuário. A conta aí não fecha. Tem mobilidade de paciente para tudo que é lado. Então, voltando para o assunto tempo, como que o médico se prepara para isso tudo? Eu vejo muita gente falando, o médico não é preparado para isso. O médico é desorganizado. Não é isso, não é essa a causa. O médico não é desorganizado. É que a organização para ele custa muito tempo. Para ele se organizar isso tudo, custa muito tempo. São escolhas, né? São escolhas. A outra coisa que a gente percebeu é que também não adianta você ter uma cadeira para ensinar ele como fazer, se o próprio empreendedorismo, assim como a medicina, é altamente dinâmico e sofre muitas alterações. Então, ele precisa realmente de apoio. Acho que você falou uma coisa muito interessante, né? A vida solitária do médico. É isso que nós entendemos como nossa missão, é parar essa vida solitária do médico e dizer, olha, eu tenho um amigo aqui para você, para todas as horas que você vai gostar, vai estar aqui para ser o teu ombro e facilitar a tua vida em toda a sua jornada. Então, a gente tem soluções da hora que ele sai da faculdade e a hora que ele se aposenta. Veja, a gente completa a jornada do médico inteira, em todas as dificuldades que ele tem. Isso gera muito tempo. Tá? Então, um cálculozinho que eu vinha fazendo essa semana, até para mostrar para a nossa equipe o quanto é sofrida a vida médica, né? Eles chegavam à conclusão, por exemplo, se você tirar as horas que média que o médico trabalha, se dedicar apenas 2 horas para ele fazer a organização da vida dele, a organização do consultório, prestar atenção a toda essa legislação. Fazer uma atividade física. Que a gente aí já passou das 2 horas. Aí você já acabou com a conta aí. A pessoa, o indivíduo que cuida da saúde não tem tempo para cuidar da sua própria saúde, tamanha escassez do tempo para ele, né? Depois faça essas contas. Tá? E aconselho os médicos todinho fazerem essa conta. Vai sobrar, em média, um dia na semana, para o médico gastar com descanso, família, ele mesmo, hobby, enfim, um dia na semana. E isso sem falar nessas coisas que você está falando. Eu estou falando se ele gastar só o que ele trabalha, deslocamento, almoço, dormir, obviamente, ele tem que dormir, senão ele vai começar... você colocou sono. Coloquei sono. Eu coloquei sono. Então essa conta não fechou, Pedro. Eu sei que não fecha. Eu sei que não fecha. E aí vem um outro problema consequente disso, né? Hoje, 62% da base médica ou está ou teve alguma síndrome mental, como burnout. Então, assim, isso é um número incrível. 2 a cada 3 médicos estão com problemas. Isso se dá à alta cobrança da família, à dedicação excessiva ao trabalho. A solidão. A solidão, mas essencialmente isso se resume, gente, a tempo. A tempo. E tempo tem um detalhe, eu sempre falo isso, você não consegue fabricar o tempo. Né? Ninguém consegue fabricar tempo, mas você consegue comprar e administrar tempo. Veja que coisa besta. A gente é mais efetivo de 1 a 3 minutos em tempo de prontuário. Não estou nem falando com a inteligência artificial. O tempo de prontuário é o que ele vai botar ou vai pegar a informação do prontuário para interagir com o paciente. 3 minutos em 10 pacientes equivale a 10 horas no mês. 3 minutos
em 10 pacientes equivalem a 10 horas no mês, a 120 horas no ano. 120 horas no ano, ele perde apenas por não ter um prontuário rápido, mais friendly, mais pensado para isso, entendeu? O prontuário da gente, ele é pensado para você gastar menos tempo na entrada e na busca de informação. Então, ele economiza segundos. Por exemplo, não sei se é o caso aqui, mas vamos lá para o consentimento informado. Veja, o consentimento informado é hoje a principal causa de perda de ações de responsabilidade civil contra médicos. É essencial você ter o cuidado com essa documentação. E muitos médicos perdem aí, não é minutos, não é poucos minutos não, é muitos minutos, botando, subindo, se ele quiser fazer alguma coisa digital, mandando, o paciente lendo na frente dele. Então, veja que um ato simples de você ter isso e ter uma assinatura digital, onde você manda isso com a antecedência, bata os pontos apenas no consultório e faça ele assinar digitalmente, já esteja no seu prontuário, quanto tempo que ele ganha nisso? E você falou uma coisa interessante, Paloma, que você falou da comunidade, do senso de comunidade, né? Eu citei solidão e vou deixar você depois contar um pouco das experiências de vinho. Eu gosto bem. A turma gosta do vinho. Comunidade do surf. Acontecem, né? Com Comunidade do surf. Você sabe que tem uma banda só de médicos surfistas e tal. Mas, assim, essa oportunidade de compartilhamento, e a gente fala de economia compartilhada no consultório, mas compartilhar outras coisas, né? Esse é o universo que a ClinaCare entrou também, né? O consultório é a primeira entrada dentro desse universo de construção de comunidade. Como você sente essa dificuldade? E você comentou bem, o médico hoje não é o principal usuário, você tem outros profissionais, dentistas, nutricionistas, psicólogos, você tem uma vasta experiência, por exemplo, em modalidades de serviço de saúde mental, TEA. Como você vê o senso de comunidade profissionais de saúde com a figura do médico ou não? Como é que você está enxergando essa movimentação? Show. Antes, eu só fazer uma consideração sobre a questão do tempo. Eu tive acesso a uma gestão dos prontuários da Amigotech, eu achei muito interessante a relação que eles fazem, porque uma coisa é você olhar o médico-paciente, a hora médica consultório, que é o quanto vai, a única conta que ele faz para fechar ali, né? Cobrei R$700, aqui me custou isso, esse é o tempo, fechou a conta. Mas uma coisa que eu ouvi da Amigo muito legal, Lu, que é um universo que vocês dominam muito melhor do que eu, é a relação com as operadoras, como você faz toda a transação entre a operadora, os repasses, né? Por exemplo, falando um pouco sobre a nossa realidade, né, dentro da Clina. A gente tem, cada médico, o maior desafio que a gente tem é que cada usuário nosso, ele quer usar uma ferramenta. Então, eu tenho o meu prontuário, você como médico tem o teu e aquele tem o outro. E a gente está promovendo esse senso de comunidade de o endócrino fala melhor com o nutricionista, o dermato fala melhor com a estética e a gente está fazendo esse mapeamento. E aí a gente se depara um pouco nessa questão do prontuário. Mas cada clínica tem o teu, cada profissional tem o teu. E como a gente começa a olhar para a integração de agendas, porque a gente olha para aquela reserva daquele espaço, quantas salas, quantos equipamentos estão disponíveis e como a gente faz a gestão de insumos, por exemplo, dentro de grandes espaços. Porque a gente está dizendo de clínicas hoje que está na nossa plataforma, que é grande, que são clínicas que já têm roda. A gente está falando hoje de colocar fintech dentro desse ecossistema, exatamente porque existem clínicas robustas que também colocam na nossa plataforma. E ali o médico, que hoje não é o principal usuário ainda, mas esse movimento aqui tem inclusive essa responsabilidade de mostrar o quão responsável a Clina é associado a outras marcas robustas, com autoridade, para trazer essa seriedade para o uso da economia do compartilhamento, porque ali ele não tem só ganhos financeiros, porque ele divide limpeza, telefone, secretária, ele também vai ter a integração, né? Esse é um desejo do seu prontuário, dos seus dados. Então, o cara passou pela nutricionista, naquele espaço, o endócrino está ali, ele consegue, né, num sonho ideal aí, ter uma interoperabilidade de dados para buscar esses dados junto com esse profissional, integrando. E tem uma caixa preta, né, Pedro, que é a tal do processo de credenciamento e relacionamento com as operadoras, que muitas vezes os médicos, na sua primeira fase de carreira,
desconhecem absurdamente. Eles demandam o credenciamento, porque é a hora dele abrir a clientela dele, vamos usar os termos Sim. verdadeiros. Então, assim, para eu me lançar no mercado, e eu sou um médico novo, e mesmo que eu seja de uma excelente faculdade, seguidora, filho de, ou sigo um grande médico, referência, ainda assim eu vou lá e me credencio numa operadora para que eu comece a gerar volume de atendimento e tal, porque afinal de contas o médico se formou para isso, para atender Sim. paciente. E aí vem a caixa preta da operadora, que quer que você atenda de um jeito, fatura de um jeito, lance a conta do CID de um jeito, e cada operadora tem também a sua característica. Você foi médico e você foi gestor de operadora. Dói, né? Ó, para mim, a grande realidade é o seguinte, eu tive a felicidade de trabalhar em uma operação que tinha muita tecnologia. Verdade. Tinha muita troca, essa troca que a Paloma fala, de informação daqui para cá, dentro de um sistema De um com ambiente segurança, seguro, né? Fechado. ela muda a gestão. E ela muda a gestão pelo seguinte, eu não tenho a menor dúvida que na evolução natural da Amigo Tech, da Clina, a tendência é você privilegiar os melhores profissionais, como aconteceu na vida inteira da história da medicina. O bom profissional, ele é sempre privilegiado. Com certeza. E não vejo demérito nenhum nisso. Porque quem não está adequado ao atendimento ao paciente, que trate de correr atrás para melhorar. Qualquer profissão que exige riscos, principalmente em relação a um paciente, ela tem que ser realizada em altíssima qualidade, em altíssimo padrão de método. E aí, Marcelo, uma das coisas que eu vivi demais, eu via quem era ruim não podia trabalhar comigo. Muita gente fala, poxa, o Pedro era rígido. Não, não é que eu era rígido. Eu simplesmente nunca passei a mão na cabeça, porque na hora que eu tenho uma estrutura de tecnologia que está me mostrando que eu tenho um profissional muito melhor que o outro, eu vou até dar uma chance para aquele que é inferior, que não está atingindo os níveis adequados de atendimento ao paciente. Só que a chance também é uma vez só. Então, não sei qual que é a visão de vocês hoje em relação a essas capacidades, uma vez que a gente está falando de juntar vários sistemas. O que a gente fala que é a coisa mais difícil do mundo quando eu chego nas feiras, e até hoje, 15 anos indo em feira médica e vendo todos os guichezinhos, cada um com um modelinho, e ninguém se conversa, Marcelão. Esse foi uma das coisas que o amigo percebeu logo no início. As soluções que existem na área da saúde, em um modo geral, isso não é uma particularidade no Brasil, mas a gente vê muita solução pinçada, cada um, e aí você tem esse problema da conexão. Cada um resolve um tipo de problema. Não houve, antes do amigo, uma empresa, a gente até era chamado de maluco, né? Quando a gente começou, isso foi... A gente está acostumado. Recebemos os melhores conselhos da vida, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Por causa disso, tá bom, se fosse interessante, a gente ia para a prancheta e revia o processo. Mas a gente viu isso. E aí, constituiu-se a ideia de One Stop Shop, né? Que é mais até do que All-in-One, que a turma de tecnologia tem utilizado para RP. Então, One Stop Shop é onde serviços e tecnologia, pessoas e tecnologia se encontram para uma única experiência, certo? Então, o amigo ele tem verticais, e aí eu vou entrar até na entrada do profissional no mercado. Hoje é bem mais fácil, né? Através de tecnologia, através de redes sociais, através de uma série de coisas, você pode fazer uma estratégia de encurtamento de mercado muito forte. Então, assim, o amigo quando viu isso, disse, olha, vamos fazer um ecossistema completo para que o médico realmente, isso tem mais do que uma solução completa, ele tem um fundamento. Quando você pega isso dentro de uma única operação, a convergência dos objetivos com o objetivo do médico passa a ser mais simples, porque ele conversa uma linguagem com a gente. Com todos. E ele vai ter que começar uma linguagem com cada um. Começa já o desperdício de tempo aí. Quando ele fala com o contador dele, a agência de mídia, a parte do jurídico, a parte de tecnologia, o BPO financeiro. O BPO financeiro, ele já está perdendo tempo aí, mas tem uma coisa que ele perde de forma pior, que é a não convergência dos assuntos.
a gente está cansado, a gente tem um diagnóstico muito bacana e quem estiver assistindo o podcast pode solicitar, tá dado esse diagnóstico para quem de graça, sem problema nenhum, que ele avalia presença das redes sociais, tributário e contábil, tecnologia e segurança de dados, que é um item importantíssimo. Ele avalia a frequência nas redes sociais? Avalia, cara. É impressionante esse diagnóstico. Porque assim, ó, deixa eu colocar, legal isso é um problema de mercado, tá? Hoje o médico, ele quer se posicionar, e é geral. Hoje você tem a blacklist das agências e das pessoas que você não deve procurar se você quer colocar a gestão da sua rede social. Perfeito. Aí a hora que você pergunta para as mesmas pessoas que distribuem a blacklist, fala, mas cadê Que bom. a whitelist? A gold list. Ou a gold list. Não tem. Não tem. Só que se você tem uma ferramenta que te assessora para pelo menos te falar, olha, sua frequência não tá boa. Cara, Olha, Ou não está ou estratégico então não o suficiente para conectar, para comunicar o que você quer. É impressionante. Realmente, assim, o amigo, ele impressiona até quem está dentro dele. Agora você quer também. Agora o Pedro virou cliente. Manda logo. A gente mas pode pôr depois no lançamento do vídeo o link Com para certeza. os profissionais de saúde olharem. Não, e o Marcelo vai dar desconto, tá? Vai ter Vai. código. Vai ter um código, vai ter um Pronto. bônus, uma série de coisas aqui. isso. A quem estiver assistindo vai ter bônus Boa. o tempo todo. Não. Só queria informar que não é patrocinado esse podcast. É verdade. Boa. Bom, gente, então assim, isso é muito importante. Né? Quando você olha para... a gente tem um médico no centro do nosso atendimento, que é o nosso cliente. Para que o médico coloque o paciente no centro do atendimento dele, que é realmente a questão. O grande propósito. Né? O grande propósito hoje, cada vez mais. Porque o paciente, ele se tornou um paciente muito perspicaz, ele conhece Super. do que ele quer. Ele chega com o ele diagnóstico sabe as pronto, com a alternativas, pesquisa pronta. com o que ele quer fazer de tratamento, então, e ele tem opções de escolha, certo? Exato. Então, se você não prestar atenção nisso, vai ocasionar o que a The Family Journal publicou, né? 20% dos pacientes mudam de médico em até 3 anos. Então, você pode estar do lado da oportunidade ou do problema. É uma escolha sua. Exato. Agora, para você estar do lado da oportunidade, você tem que sistematizar tudo. Tudo que puder ser automatizado, sistematize. Agora, com segurança. Né? Segurança é um item em tecnologia cada vez mais... cada vez mais, não, é preponderante. Eu chego a dizer que o médico escolhe o prontuário pela razão mais errada possível. O prontuário. Exato. Certo? O prontuário você pode escrever num papel, mas toma conta desse papel. Não é a melhor forma, né? Mas toma conta do papel. E muitas vezes o grande problema é que o consumidor em geral, quando a gente está falando de tecnologia, e aí eu estou falando como fundador e também como conselheiro de empresas de tecnologia para a saúde. Mas chega a ser um absurdo o tanto que situações como segurança, modelo da linguagem que está sendo utilizada e principalmente eficiência do sistema, ela não é pesada na hora de fazer uma aquisição. Por incrível que pareça, o brasileiro ele olha preço. E isso é um complicador muito forte. Porque, veja, 78% das instituições de saúde reportaram problemas com hacker no ano passado. 78%. Reportaram. Reportaram. Ainda tem os que não reportaram. Exatamente. E eu acho que... Desculpe, termine, depois eu Tá, quero comentar. e você olha para a área médica, que ainda hoje 60% do mercado, aproximadamente, está em prontuário residente no próprio computador, ou seja, Exato. ele tem um servidor na clínica ou no próprio computador. E a garantia dele é um firewall, um antivírus. Vamos lembrar que estamos na área da saúde, e vírus vem sempre antes da vacina. Então o cara tá só fechando a porta depois do cara dentro. E você tocou num ponto, e era esse o link que eu estava esperando, que é assim, a gente coloca a saúde como um mundo paralelo a todo o resto que a gente consome, seja alimento, seja mobilidade, porque hoje todo o resto a gente tem muita tranquilidade. Função
bancária. Quanto tempo vocês não vão numa agência? Não faz mais sentido pra gente. Muitas vezes nem Eu vou para transações, trabalhar e mas- tomar café hoje em dia, Ah. sabia? É verdade. Tem os cantos bons, né? Tem os ambientes legais, né? Eu tenho conta em tudo quanto é banco. Também. Entendeu? Não, o banco tem duas E funções, aí, assim, eu coworking e sala VIP. São duas A coisas gerente muito me adora. importantes Então, da quando eu gente. tô ali pela região da Paulista ou nos Jardins, Sim, pô, eu também entro toma no um belo banco de e um vou trabalhar. café, É isso, vai trabalhar, tá Então, certo. as agências são lugares de relacionamento hoje. E assim, não por acaso a gente escolhe muitas vezes o cartão pela sala VIP que dá acesso. E não Exato. necessariamente. Então, e a saúde a gente coloca num lugar diferente. Eu acho que tem pudores que já foram resolvidos na saúde. Paciente como cliente, médico como um grande prestador, mas não o centro, porque isso torna ele mais protegido como comunidade. A discussão de... Adorei você falar que o vírus vem antes da vacina. Então, a gente não aplica a nossa vivência na saúde como na nossa realidade enquanto empreendedor. E a gente tem pudores que a gente já nem comentou aqui. Quer ver um pudor interessante? Médico e dinheiro. Os outros profissionais lidam bem, mas médico e dinheiro tem um pudor. Mas ele precisa disso. Ele Deixa eu um dar dos uma caras que informação mais disso. investiu. Fale. Tá? Dá uma informação, para vocês terem uma ideia o quanto é complexa a relação médico-dinheiro. Eu devo ter avaliado, nesses últimos 2 anos, umas 7 ou 8 fintechs para saúde. para saúde. Eu também. Tá? Todas elas com o seguinte intuito: quero fazer antecipação de pagamento para médico. Vocês fazem ideia da margem que vocês estão pagando? Nem olha. Chega a Ele 12%. 12% para descontar o cheque antes. Vamos lançar uma com menos. Adorei. Foi outro lançamento. Mas é para vocês terem uma noção do tanto que o médico, na hora que ele pode apertar o botão para cair o Pix na conta, Falta consciência. ele aperta e não avalia Exato. o risco financeiro que ele É está isso que eu ia falar. É isso. Porque é um mundo paralelo, porque a saúde tem esse pudor. E a gente precisa quebrar esse paradigma. A gente tem um cliente, a gente tem um serviço prestado, você tem uma relação de venda de hora para uma entrega. Isso não minimiza de nenhuma forma o serviço que você está prestando ou recebendo. Mas a transação, ela faz parte do negócio. E ela é importante, porque do outro lado você tem alguém, se você for pensar como empreendedor, que investiu muito no seu serviço. Foram, no mínimo, 10 anos de formação. E continua investindo. E se ele investir só esses 10 anos, a vida útil dele vai ser de 2 a 3, porque ele morre sem conhecimento. Então, olhar para a tecnologia como este elemento de monetização, de transparência, de escalada, de disponibilidade para aquilo que interessa. Se eu pegar um engenheiro e colocar ele para fazer serviço contábil, eu sou uma completa maluca, porque ele é um cara muito bom de cálculo, de desenvolvimento, de solução de problema, não de contabilidade. Então, por que eu não penso nisso sobre o médico? É desse paradigma que a gente precisa quebrar. Mas eu ainda acho que o mais resistente para tomar essa decisão é o profissional, sabia? Mas quando a gente fala, acho que de ecossistema, que é exatamente a proposta, né, que a gente tem como cliente, amigo, traz isso muito latente aí no viés, eu sempre falo isso desde o dia 1, é ecossistema, o cara tem que entender a jornada inteira e a jornada tem que se comunicar. E desde que eu entrei na saúde, né, minha formação jurídica, eu dizia, por que que o RH não fala com o advogado? Por que que o advogado não fala com o contador? Por que que o contador não olha as impugnações que a gente faz com a Previdência Social? E aí foi onde eu comecei a entender, desde lá, que o ecossistema, se não se fala, você não sabe o que você faz com aquela vida, que no final, para nós, é um paciente, né? Hoje, olhando sobre a ótica da saúde. E aí eu consigo mitigar todos os riscos, reduzir um passivo, né? Trabalhista previdenciário quando eu iniciei, mas hoje, vendo a cadeia da saúde toda, você percebe que se esse ecossistema se interrelaciona, o negócio é muito mais eficiente. Por isso até essa agilidade, né? Eu saí de 14 anos para 5 anos de adaptação, porque o ecossistema, ele te impulsiona para isso. Ainda que haja a resistência, Lu, do médico, sobretudo, que é quem a gente está falando aqui, o ecossistema vai levando ele para esse universo. Eu tenho falado com fintechs, eu tenho falado com empresas que faz o aconselhamento de planejamento patrimonial do médico, que é bonito ter uma boutique de investimentos e tudo mais, só que o cara sequer consegue ter tempo para sentar com o seu planejador estratégico. O cara não sabe o que é um CDI. Exato. Ele delega, ele deixa na mão de alguém. Mas o cerne, você acabou de dizer o cerne do problema, o tempo. Certo? Então, o médico, como ele tem muito pouco tempo para realizar
O que ele tem que fazer, veja, ele estudou mais do que todo mundo, estou falando em tempo de estudo para chegar no mercado de trabalho. Ele tem uma vida efetiva, a curva do médico levanta e sai em 20, 23 anos, mais ou menos. Não é que ele vai deixar de existir, mas já vai estar outro em substituição mais forte, com mais pujança. E ele tem que constituir o patrimônio dele, a aposentadoria dele. Então, ele é um cara que não pensa, ele vai rápido, porque ele não tem tempo. Você quer ver uma coisa? Eu falo muito isso, você falou em custos, né, de tecnologia. Eu falo muito, existe tecnologia mais barata que trazem processos mais caros. Então, só um exemplo simples, o cara economiza ou compra uma licença de um software residente e paga um técnico de informática para fazer a manutenção do computador dele, que é mais caro do que o sistema. Marcelo, eu vivi uma coisa muito interessante. Como saúde ocupacional, nós tínhamos um pool de clínicas, médicos, dentistas como clientes. E aí a gente mandava a equipe técnica para falar desde a questão de risco ambiental, ergonômico, até literalmente como ele manipulava a matéria-prima que ele aplicava, né, no paciente. E aí existia a questão, eu tenho um protocolo porque a minha matéria-prima é a melhor, mas aí vem toda a questão de Anvisa, etc., que a gente tinha que olhar para poder organizar aquilo no setor. Ele não entendia que aquela instrumentadora ou que aquela secretária que ele colocava ali para recolher isso, aquilo, já gerava um impacto muito ruim para ele sobre possíveis passivos que ele tinha, que é invisível, e o cara falava, não, mas a minha técnica é melhor, o meu produto, minha matéria-prima, eu não posso mudar. Então, doutor, como a gente consegue olhar para esse seu ecossistema, essa sua clínica, para que a gente mitigue isso? Vamos fazer isso junto, já que você é a estrela, né? Você é o cara que entrega esse resultado. Então, vamos fazer isso junto? Eu passei muitos desafios. Hoje eu tenho um cliente que é uma big clínica, são 4 andares lá como saúde ocupacional. O cara saiu de 3 consultórios pequenininhos, virou estratégico, cabeça de empreendedor, trouxe profissionais com competência complementar, um cara de finança, um cara de marketing, estruturou a clínica, estourou, faturando 3 milhões por mês. Então, o cara fez isso em pouco tempo, tá? Mas por quê? Visão estratégica, trazendo tecnologia que não onera e que não traz mais burocracia, mas que realmente eficiência. E como a gente estava falando em tempo, o nosso acabou. Mas eu quero... Nós está quase acabando, porque eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa falar. A gente gosta que o podcast seja atemporal, mas esse foi um ano de lançamentos interessantes. A gente teve uma hospitalar diferente, a gente teve um Web Summit diferente, a gente vai ter o FIS no final do ano, mas a gente tem o RIS, né? Temporalmente, a gente está gravando aqui na semana de 10 de setembro, semana que vem tem o RIS, e é um encontro importante também de discussão de plataforma tecnológica. O que vocês esperam de visão e de discussão? O que vocês estão vendo nesse ano? E o que vocês esperam ver daqui para frente numa situação que está mudando demais? É o que a gente falou. A revolução está aí e está indo muito rápido, Marcelo. A velocidade é uma coisa absurda, né? A gente vai mudar nos próximos 30 anos mais do que nos últimos 300. Isso nos dá uma velocidade de 10-1. Ou seja, aquilo que a gente imagina que poderá surgir daqui a 10 anos vai acontecer no próximo ano. No ano que vem. E isso é um problema porque nós humanos, desde que a nossa memória, né? Desde que paramos de ser nômades, somos avessos à mudança. Então, nós procrastinamos a mudança sempre. E o meu conselho é não percam um dia a cada dia. É muito caro para vocês no final da vida. Tá? Então, e criem um hábito de mudar. Aquela máxima que existia, que time que está ganhando não se mexe, cara, mexa urgente, não vale. Porque os outros estão mexendo para mudar, não. Meu. Se quer sofrer, se gosta de sofrer, sofre rápido e muda. Então, assim, a gente vai estar participando lá do RIS com um painel de inovação junto com a MGS. Vamos estar lá conversando um pouco aí sobre possibilidades, principalmente atreladas a tempo, IA e como essa relação pode se dar, mas eu acredito muito que o que vem pela frente aí é realmente a IA ajudando a curadoria e a forma da decisão. Então, quem não mexer com isso, quem não se adaptar a isso, vai ficar para trás numa velocidade muito forte. Então, você tem uma ideia, nós estamos essa primeira das 3 IAs que saem até o final do ano. Em breve você vai perguntar ao amigo,
olha, amigo, como é que está o meu setor de Botox? O amigo vai te responder, ó, tem isso, tem isso, tem isso. Certo? Então, o Fernando, nosso CEO, fala, né, que relatório é coisa do passado. Ninguém vai mais enxergar relatório, vai ser conversa e fazer. Então, assim, acho que essas soluções, as soluções de predição, eu acho que vão estar muito à tona. Então, assim, eu acho que é o caminho. Isso tem um potencial de mudar a forma de tomar decisão. Não só de tomar a decisão, mas do negócio médico. Por exemplo, o médico trabalha com consulta, não trabalha com mensalidade. Isso tem um potencial para você gerar mensalidade. Esse assunto é o meu assunto. Isso eu entendo. E uma recorrência. Então, assim, eu estou dizendo que o mundo ele se abre de uma forma muito forte. Você tem vários equipamentos surgindo, né, para que você tenha uso e isso te gere medições o tempo todo. Essas medições vão ter que estar integradas ao prontuário para poder gerar, inclusive, num projeto de medição, alertas de cuidado. Então, a gente vai ter que entender que a gente vai romper os dois locais conhecidos de atendimento, consultório ou hospital. Até porque, na maioria absoluta do seu tratamento, você estará fora desses dois ambientes. Eu acredito nisso, Marcelo, mas eu acho que tem dois lugares importantes. Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais próximo do monitoramento do hábito. E eu acho que as intervenções serão cada vez mais pertinentes e precisas. Eu acho que tem lugares, né, biologicamente, onde você rompe as barreiras de proteção do corpo humano, que ainda serão controlados. Mas isso vai ser cada vez mais pertinente, mais assertivo, ou seja, mais reduzido e mais preciso, mas eu alinho. É a questão da melhoria de processo. Você reduz a quantidade de processos ineficientes para processos mais eficientes e mais curtos, principalmente de redução de tempo. Você, Paloma, o que você acha que vem por aí? Eu acredito, Lu, que assim, nós fizemos esse ano como startup, como saúde, né, um grande desafio, empreender em saúde, sobretudo sobre a ótica da tecnologia, inovação, enfim, estou sentindo isso nesse último ano, mas a grande lição de casa que a gente fez esse ano foi conhecer realmente as dores, a jornada dos nossos usuários. E a minha intenção de estar muito perto dessas feiras, desses eventos, não é só sobre um olhar de visita, porque eu acho que eu vejo muito isso no mercado. Eu vou lá, marco presença, faço um posicionamento na rede social de que estou, mas não trago efetivamente uma lição para dentro de casa. E a gente lá, conectada a alguns ecossistemas grandiosos que vão trazer representatividade lá, o nosso papel é muito entender o que está acontecendo ali dentro dessas grandes bandeiras que a gente está se conectando para trazer essa solução para dentro do nosso marketplace, mas trazendo uma experiência mais factível para quem é usuário, não deixando esse usuário solto, o médico solto e os demais profissionais de saúde, porque senão ele acha que é só uma experiência de usar um consultório pay-per-use porque ele economizou e está tudo certo. Não, é gerar experiência, trazer um consultório mais premium para poder realmente atender. Essa é a grande virada de chave que a gente está trazendo. É interessante, né? Em junho eu concluí eu voltei esse ano de sabático, hoje eu até fiz um post. Ela foi estudar, botou a mochilinha nas costas e foi estudar. E aí, estava lá em Harvard, na Escola de Saúde Pública, e meu último módulo foi muito marcante, combina muito com o que vocês falaram. A gente vive a era do caos produtivo. Então, se você está ganhando, se você está no time que está ganhando, é porque você está se mexendo, porque você está no caos produtivo. É um caos que vira. A gente não tem tempo de evoluir na transformação, porque já vem outra. E eu tenho exercido esse conceito mais do que falado, exercido o conceito de caos produtivo, porque é onde a gente está, não tem opção. Você está vendo o quê? Eu estou bem. Você está vendo que... Estou feliz. Entregamos mais um podcast com resultado, né? Poxa, super feliz. Na verdade, assim, aqui é até um chamamento, tá? Para toda a comunidade que trabalha hoje com saúde. Vai estudar, galera. Vai estudar. Vai fazer a sua imersão no que está acontecendo com tecnologia. Tá? O nível de precariedade da maturidade do profissional de saúde, do profissional administrativo de saúde, em relação à tecnologia, em relação a modelos preditivos, em relação a Health Analytics, em relação à capacidade de segurança dos sistemas que estão utilizando, ela é medonha. Esse que é o termo que eu devo utilizar. Ela é medonha. Nós estamos falando de mais de 6 mil hospitais no Brasil. E a gente está falando que o nível de segurança e o nível de qualidade dos sistemas que estão sendo utilizados é muito ruim.
Então, o meu alerta para esses próximos anos é: corram atrás de melhoria para os seus sistemas, porque vocês vão passar por maus bocados. E acabou! Nossa, acabamos dando bronca? Não, deixando um chamamento, deixamos um é chamamento, diferente. ótimo. Foi uma delícia. Eu falei pra vocês, é uma conversa rápida. Eu sei que você tem bastante experiência com podcast, mas a gente sempre acha que o nosso é mais gostoso. Eu não tenho essa experiência, tá? Não sou eu que faço. Mas o é super podcast. carinhoso, Fazendo Amigos, o podcast Ai, dele. amei. É muito legal. E eu gosto mais de estar do lado de cá do que estar do lado daí. Muito bom. Eu adoro esse meu lugar porque ele me permite sempre aprender, ouvir, trocar experiências, me apaixonar pelas pessoas. Foi uma delícia, obrigada. Acho que o ClinaCast tem sido individualmente uma experiência muito legal. A gente está quase Individualmente findando. também tem sido uma experiência muito legal. A gente está quase findando a temporada, a gente vai ter mais 1 ou 2 episódios, mas foi muito bom voltar, estar aqui com vocês. E esse movimento, vou fazer um reconhecimento ao final dele, veio da Paloma, nossa convidada, mas que falou, não, a gente tem que ir lá, tem que falar do nosso ecossistema. Então, obrigado por ter engajado a gente em mais esse episódio. Marcelo, muito obrigado por ter Obrigado aceitado o também nosso pelo convite. E Pedro, valeu, né? Tamo É nóis, junto, Lourdes. até o próximo. Gente, obrigada. Foi um prazer. Fiquem Tchau. com a gente. Obrigada, isso. E até a E o que próxima. precisar, liga, tá?